Olá para você mais uma vez, outro episódio do Lounge TRT aqui na programação. Ela é historiadora e pesquisa a história dos povos negros em Mato Grosso. O papo de hoje vai ser com Cris Soares. Cris, seja bem-vinda, muito obrigado por tirar um tempo na sua agenda para partilhar conosco a sua experiência. Eu que agradeço, até porque quando a gente vai falar sobre assunto como esse, né, não tem como, né? Então eu viria no feriado, eu viria qualquer dia, porque assim, para mim é uma honra estar aqui, esse programa, né, que busca trazer, dar visibilidade nessas histórias, né, à cultura de Mato Grosso. Então, para mim, num momento como esse, né, então para mim é bastante importante. Mulheres na História Africana em Mato Grosso é o seu livro. Conta um pouquinho desta obra pra gente. Então, Mulheres na História Africana em Mato Grosso, e é até interessante falar sobre esse livro nesse momento, né, nesse mês que a gente está bem próximo do Dia das Mulheres, né, o mês das mulheres, né, porque o Mulheres na História Africana em Mato Grosso, ele vai contar a história de 3 mulheres aqui de Mato Grosso, né, 3 mulheres na história africana mesmo, que são mulheres em diáspora, né, Teresa de Benguela, Mãe Bonifácio e Maria Taquara. São 3 mulheres em 3 momentos históricos diferentes, né. Teresa de Benguela, século XVIII, Mãe Bonifácio, século XIX e Maria Taquara, no século XX. Mas são 3 mulheres que, de certa forma, a história delas se cruzam e se cruzam com a história, com a nossa história enquanto mulheres negras, né? Por quê? Porque essas mulheres, elas vão mostrar, por exemplo, qual a potência que existe na mulher negra, né? Qual a potência, o que é que não foi falado sobre nós? Porque existem vários estereótipos que foram construídos e que até hoje são disseminados, né, com relação à mulher, e que a gente tem que começar a repensar. Então, Mulheres na História Africana em Mato Grosso vai contar sobre essas mulheres numa perspectiva da potência, sabe? Então a gente começa ali com Teresa de Benguela no século XVIII, que ali no Quilombo do Quariterê, uma mulher que liderou um Quilombo do Quariterê por 40 anos, e até a gente traz essa lembrança de Teresa de Benguela a partir, por exemplo, da Rainha Ginga de Angola, né? Rainha Ginga de Angola governou 40 anos também. Enquanto a Rainha Ginga governou 40 anos e ali aquela região, Angola não foi colonizada, aqui também, Teresa de Benguela governou 40 anos e o quilombo ali, ele teve, assim, muito fechado, né, houve muita coisa ali, as pessoas, o quilombo ali, ele funcionava muito parecido com o quilombo no continente africano, que existia uma reunião de pessoas, que trazia ali a ancestralidade africana ali, então muitos conhecimentos africanos eram colocados ali, era uma forma de voltar, de que a população negra voltasse na lembrança de quem era, das suas raízes. E quando você fala, perdão te interromper, mas uma pergunta, Uhum. quando você fala da Teresa de Benguela, governou esse quilombo no século XVIII, né, numa coisa assim que hoje a gente já tem um enorme machismo, imagina no É. século XVIII. Quando você pesquisa essa história, o que te chama a atenção nesse quesito? Me chama a atenção, Vinícius, de que a gente precisa olhar para a história africana. Porque quando a gente vai pensar na história africana, a gente vai pensar numa questão de matriarcado, por exemplo. Matriarcado, matrilinearidade. E quando a gente vai pensar sobre uma mulher governando, para a população africana ali, era normal. Normal. Então, porque o machismo, ele vem do quê? Ele vem da Europa ali. Tem o Sheikh Anta Diop, ele tem a teoria dos 2 berços. Na teoria dos dois berços, o que que ele diz? Ele diz que existia o berço africano, né, e o berço europeu. E qual que era a diferença? Ele dizia que o machismo, ele começa quando por conta da diferença ali, de clima, por exemplo. Enquanto em um lugar que a terra era totalmente fértil, que era ali o continente africano, o que que acontecia? As pessoas eram sedentárias, elas não precisavam sair de um lugar para outro, elas podiam ficar ali, e ali elas estabeleciam ali a vida, né, e tal, em comunidade. Enquanto isso, ali no berço europeu, o que que acontecia? O terreno ali era árido, então não tinha como ficar e plantar num lugar só. Ele plantava ali, por um tempo o negócio começava a ter uma escassez, ele tinha que sair de um lugar para o outro. E o que que acontece? Acontece a figura do homem ali. O homem começa a falar: não, então eu que tenho que sair, eu tenho que caçar, eu que tenho que ir, eu tenho que levar a mulher junto. E levar a mulher é um peso. Uhum. Então o que que acontece? Aí começa essa cultura do patriarcado mesmo, do homem colocar: não, eu aqui é o patriarca que vai de um lugar para o outro. Enquanto que no continente africano, aquela ideia de comunidade faz o quê? Faz a mulher ali ser ali a pessoa que vai
trazer ali para a comunidade os conselhos, né? Então tem aquela ideia do matriarcado, da matriarca, porque enquanto os homens saíam para caçar, mas voltavam naquele lugar, porque aquele lugar era fértil, ali toda uma comunidade, os homens estavam plantando, as mulheres também plantavam, mas as mulheres estavam lá, a figura da mulher e da mulher idosa, igual Mãe Bonifácia, por exemplo, era uma figura muito importante. Então, assim, enquanto aqui, para o Ocidente, por exemplo, enquanto aqui uma mulher governasse uma rainha no século XVIII era uma coisa muito estranha, mas para o africano não era. Porque, por exemplo, a rainha Ginga era a rainha também ali no continente africano. Então, a nossa visão ela é estranha ver uma mulher governando ali no século XVIII, mas para o africano ali não era. Então, assim, era um governo em forma de parlamento, não era aquela coisa autoritária de cima para baixo. O governo ali era uma coisa que era compartilhada. É Então, muito assim, mais as diálogo. decisões, muito mais diálogo. Uhum. Então, enquanto que a gente pensa, quando pensa em questão de liderança, pensa numa coisa sisuda, numa coisa autoritária, mas ali não, em Teresa de Benguela, e isso já rompe com a ideia do machismo mesmo, ele já rompe com a ideia de que quando a gente pensa em Teresa de Benguela, ali no século XVIII, governando, e quando a gente vai pensar hoje no nosso papel enquanto mulher, a gente pensa, então, quando a gente busca em Teresa de Benguela referência, a gente vê a nossa capacidade para liderança, a gente tem capacidade para exercer liderança. Quando o seu livro Mulheres na História Africana em Mato Grosso, você é historiadora de formação, e aí você vai Sim. fazer esse livro para um público, né, acho que para todos os públicos, mas em especial para o infanto-juvenil. Como é que é traduzir toda esta coisa da história, que às vezes é um pouquinho mais, eu vou dizer formal, por falta de palavra Sim. melhor, é mais formal, e entregar para esse público que é infanto-juvenil se interessar desde lá de pequenininho por essa história e compreender, inclusive para serem pessoas melhores ao longo da vida, né? Então, Vinícius, a ideia foi assim, a ideia foi essa, né? Pensar, não, o que que eu pensei? Eu pensei, eu precisava de ter referência quando eu era criança. Eu precisava de ter referência, se eu tivesse uma referência dessas mulheres, quando eu tinha, por exemplo, 3 anos, 5 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, antes, se eu tivesse essas referências, por exemplo, na minha infância, a minha vida teria sido muito diferente. Então, o que que eu pensei? Quando eu comecei a pesquisar, eu fiz um mestrado, né? Eu comecei uma pesquisa no mestrado, pesquisei mulheres na história africana, que foram outras mulheres, a Rainha Ginga, Sojourner Truth e a Wangari Maathai. E aí eu pensei, gente, por que não pesquisar as mulheres na história africana em Mato Uhum. Grosso? E aí pensei em 3 mulheres. E aí eu pensei, mas escrever, como você disse, não uma escrita acadêmica, mas como eu vou fazer isso escrevendo numa linguagem que as pessoas vão entender. E aí eu pensei, eu vou usar o recurso visual. Então eu vou trazer o recurso visual, porque o recurso visual, ele é muito importante nisso. Então eu pensei assim, porque o que que é interessante da ilustração? A ilustração são 2 textos, quando você trabalha com ilustração, porque existe o texto escrito e existe o texto imagético, e são 2 textos. E agora imagine feitos pela mesma pessoa, né? E aí eu pensei, no texto escrito, ele foi mais desafiador, porque o texto escrito, eu pensei, eu tenho que trabalhar essa linguagem. Então, às vezes eu escrevia uma página, por exemplo, tipo assim, 10 vezes escrevendo uma página, né? Por quê? Porque eu falava, tá muito sério, tá Uhum. muito chato. Uhum. E aí, o que que eu fiz? Qual que foi o exercício que eu fiz? Vinícius, foi o exercício de transportar para quem estava lendo. Então, eu sou professora, né? Eu sou professora. E eu pensava assim, gente, um estudante de 6º ano, quando ele estiver lendo isso aqui, ele não vai gostar, ele não vai para o 2º parágrafo, então eu apagava, reescrevia. Então era nesse nível de pensar, não, eu tenho que adaptar isso. Uma criança de 5 anos, que ela não sabe ler, ela tem que ler isso no texto imagético, ela tem que ler isso nas imagens. Então por quê? E hoje a gente tem, na educação, a gente tem um problema muito grave do letramento mesmo, de alunos que não conseguem ler, mesmo no 3º ano do ensino médio não consegue ler. A gente tem essa deficiência hoje na educação. Então, fui pensando nisso também. Hoje a gente tem, por exemplo, no EJA, pessoas no EJA que têm 60 anos estão aprendendo a ler. Então, eu pensei, eu quero trazer uma imagem também que ela vai conectar com quem
uma forma de letramento também a partir da imagem, que a pessoa ele vai conseguir entender a história a partir da leitura. Pensando isso não só no público infanto-juvenil, mas pensando isso, por exemplo, numa pessoa de um público de êxito, de uma pessoa adulta que ela não teve a oportunidade de frequentar a escola. Porque o que foi a minha intenção, Vinícius? Foi conectar com todo mundo. Foi conectar, por exemplo, com uma senhora que tem lá 70 anos de idade e não pôde frequentar a escola. Está lá no interior de Mato Grosso, está lá em Quatro Marcos, por exemplo. A pessoa está morando lá em São José do Quatro Marcos e morou sempre no sítio, não teve oportunidade de frequentar a escola. Mas quando ele pega esse livro, ele vai entender a partir da imagem, sabe? Porque eu acho que a gente tem que pensar nesse Brasil que ainda tem problema, que tem dificuldade ainda de leitura por conta de toda a situação. E a população negra, ela está nesse índice. A população negra, trabalhadora, ela está no índice de quem não frequentou escola, de quem teve que sair para trabalhar. Então, as mulheres, os homens. Então, assim, a gente está nesse índice. Então, o que eu pensei? Eu preciso escrever para esse índice. Eu preciso escrever para todo mundo. Por isso que eu digo, ele é infanto-juvenil, mas ele é um livro que eu pensei ele para todas as idades, assim, porque eu pensei, essa história precisa ser conhecida por todas as idades. Então, a linguagem, então eu tive todo esse cuidado de adaptar mesmo a linguagem escrita, pensei em trazer da forma mais simples possível a escrita, tentei me despir total da acadêmica, da historiadora, sabe? Ali não era a historiadora Cristina Soares que estava escrevendo, ali era a Cris, tentando comunicar com as pessoas, com a escrita leve, tranquila, sabe? E a linguagem da arte, para mim, ela é uma linguagem que ela ajuda muito nessa comunicação também. Por falar em artista, porque você já falou da ilustração, né? Algumas pessoas podem estar falando, olha, a Cris é uma artista porque ela escreve, mas a Cris também é uma artista porque desenha. A arte te trouxe para a história te trouxe para a arte, ou uma não influenciou a outra, mas só se juntaram nessa carreira aí? Nossa, que pergunta boa! Assim, quem que me trouxe para quem, né? Nossa, que pergunta boa. Eu acho que a arte, ela é primeira na minha vida. Assim, a arte, o desenho, a ilustração, ela é quem nasceu comigo. Ela nasceu comigo porque eu sempre desenhei. Assim, eu desenhei nas paredes, em casa, quando eu era criança, né? Eu morava numa casa que a gente cozinhava no fogão a lenha, né? Eu sou do interior de Mato Grosso. E o carvão era meu companheiro as paredes que sabem o quanto elas sofreram, né? Morava numa casa de madeira e as paredes foram todas desenhadas no carvão. E depois os livros da minha mãe também eram desenhados, né, com a caneta. Então a ilustração, a arte, ela sempre esteve na minha vida. E ela foi um lugar, e ela é um lugar para mim muito importante. Mas a história, ela conseguiu trazer novamente para mim essa arte, trazer a arte no lugar do ativismo. Porque o que acontece hoje com a história e a arte para mim? A história, ela foi puxando ela foi me fazendo compreender que a arte é uma ferramenta política de combate ao racismo, sabe? A história pode ser escrita a partir da arte, a partir da ilustração. Então, quando eu fui fazer o curso de história, eu fiz e eu sempre conectei, porque eu até falo, né? Uma vez conversando com a minha irmã, eu falei, como que você pensa? De que forma que você pensa? E aí ela foi falando, eu falei, eu penso com um desenho, eu penso com um desenho. Então, quando eu vou lembrar de algo, eu penso com desenho ou eu penso com algo escrito, assim é a minha lembrança. E a história, para mim, ela é muito ilustrada, ela sempre foi muito ilustrada na minha cabeça. Então, aprender algo, um fato histórico, ele sempre, antes de colocar para fora, ele sempre está ilustrado na minha mente. Então, eu vou trazendo isso. Quando eu fiz o curso de História, a graduação em História, e quando eu venho com as pesquisas de História, elas sempre estão ilustradas na minha mente. Então, a arte, ela veio primeiro, ela sempre esteve, mas a história, quando a história chega assim, enquanto acadêmica, né, história acadêmica, ela chega trazendo a arte, falando, não, como companheira. E eu, enquanto professora também, porque quando eu vou dar aula, eu desenho no quadro. Então, eu vou dar aula, eu sei que tem vários estudantes que têm dificuldade de leitura, então eu vou desenhando a aula no quadro para que eles entendam. Então, assim, acho que a arte, ela veio, talvez a história sempre esteve também, porque eu também tenho essas dúvidas, eu acho que a história sempre esteve na minha vida. Mas a arte, para mim, ela tem um lugar muito, essa arte da ilustração, ela tem um lugar muito, muito grande, muito especial. Porque eu sou autodidata, né? Então, o autodidatismo, e para quem é autodidata, a gente está num país que ele não valoriza o autodidatismo. E aí eu queria fazer um curso de arte na época, e não tinha. E aí eu fiz o curso de história e eu apaixonei pela história, eu sou apaixonada pela história.
Mas por que que eu queria fazer um curso de arte? Hoje eu vejo, assim, que hoje não faria, mas não teria aquela necessidade que eu pensava. Por quê? Porque o autodidata, não existe valorização para o autodidata. Porque, assim, se você é autodidata, você não sabe desenhar, você só pode desenhar quando você tem um curso de arte. E não é verdade, né? Tem que ter o diploma, ainda Tem que tem ter o essa coisa do diploma. diploma na mão, né? Aí eu queria o diploma do artista, mas não. Mas, e aí, assim, mas a arte, ela tem um lugar muito grande, muito especial, assim. E quando é que você, mulher negra, que é defensora da história e preservação dessa cultura, de tudo que isso colaborou, contribuiu para a criação de Mato Grosso, se sentiu valorizada na arte e na escrita? É engraçado, porque eu vivo tentando sempre conseguir me chamar de artista. Porque essa coisa da valorização, ela é muito forte, assim, a necessidade que a gente tem de valorização. Quando que eu me senti valorizada? Hoje eu me sinto. Eu acho que é uma coisa muito recente. Tem um projeto que eu faço parte, que é o projeto Simbiose, que é com uma artista maravilhosa, que eu tenho, assim, paixão mesmo por ela. A gente é muito parceira, que é a Michelle Dill. Beijo pra Michelle Dill. A Michelle Dill, a gente tem um projeto. Quando que eu consegui dizer, Vinícius, eu sou artista? Quando a gente começou esse projeto, que é um projeto de ilustração, não, de artes plásticas mesmo a quatro mãos. A gente pinta quadro a quatro mãos. A Michelle faz os gatos, é só com gatos. A Michelle faz os gatos e eu faço o fundo ali, né? E aí, quando é que eu, mesmo tendo desenhado a minha vida inteira, tendo feito várias ilustrações, que momento que eu senti, nossa, eu sou artista? Quando a gente teve a primeira exposição pelo Projeto Simbiose. Porque o que o Projeto Simbiose fez? A gente faz essa arte, que é a quatro mãos, e aí a gente agrega outros artistas também nessa exposição. E aí a Michelle, ela tem um papel muito fundamental nisso, porque ela falou, amiga, você é artista, vamos expor, vamos fazer e tal. Essa coisa, sabe aquela coisa? Porque aí eu reparei que até ali, por mais que eu fizesse muitas coisas, eu não ouvi das pessoas falando, não, você é artista. E eu me autodenominar artista era impossível. E aí, nesse momento, com o Projeto Simbiose, começou a crescer em mim essa coisa, eu falei, é verdade. E outros artistas, e também essa conexão com outros artistas nas exposições, vendo o que a arte provocava nas pessoas, e a gente fez a arte inicialmente só sobre mulheres, né? Então, a Gatas, né? Então, a Gatas, a gente fez uma exposição uma vez sobre mulheres históricas, que é lindíssima, né? Fazendo releitura de várias mulheres históricas, Frida Kahlo, própria Maria Taquara, Teresa de Benguela, Mãe Bonifácio, várias outras mulheres também, Maria da Penha. A gente traz essa releitura de mulheres e a partir desse momento eu vi, peraí, essa arte aqui valorizada não no sentido de venda, mas no sentido da provocação que aquela arte tem, a forma que aquela arte pode mudar as pessoas. E enquanto escritora, eu me vi valorizada a partir do momento que eu ganhei uma premiação, que foi em 2023, que chama Prêmio Gegé de Oiá. A gente tem uma premiação maravilhosa que premia pessoas negras e tal, e eu ganhei uma premiação por conta da dissertação na época, né? E para mim, eu ganhei a premiação na categoria afrocientífica, produção afrocientífica. E aquele momento, para mim, ele foi um divisor de águas nesse sentido, porque eu pensei, peraí, eu tinha tido antes, né, na época da graduação, uma experiência muito ruim de banca. Então, eu fiquei 13 anos sem ter coragem de voltar para a universidade. Porque eu pensava, nossa, eu sou burra, gente. Eu tinha coragem de abrir. E quando eu voltei para a universidade, 13 anos depois, fiz o mestrado e fiz uma dissertação sobre mulheres na história africana, assim, bem denunciando o racismo e tal, e trazendo o protagonismo negro, feminino negro, e eu recebi essa premiação a partir do Prêmio Gegé de Oiá, que é um prêmio muito grande, eu me senti muito valorizada enquanto escritora, enquanto pesquisadora, enquanto cientista. E quando eu fiz o livro, eu tinha feito já o livro, né, em 2021, o livro, eu fiz ele primeiro em formato digital, eu mesma que fiz, na minha própria diagramação. E aí eu fui premiada o ano passado, em 2025, com o prêmio Marília Beatriz Figueiredo, pelo livro, pela escrita do livro e pela arte. Então, nesse momento, para mim, acho que casou tudo, sabe? De falar, não, peraí, o que eu estou produzindo, ele tem um valor, quer dizer, eu sou potente nisso. Então, nesse momento, eu me autodenomino, sabe, enquanto uma escritora mesmo, e para mim foi legal também, porque aí já foi uma premiação por essa outra forma de escrita, né, e pela arte também,
Porque a arte sempre ficava aquela coisa, não sei, né? Porque a gente, e por conta do racismo também, a gente tem muita dificuldade de falar, não, eu sou artista. Então hoje eu consigo falar, não, eu sou artista, eu tenho aqui, né, e não só pelo prêmio, mas pela forma que as pessoas vão se conectando com a arte e vão trazendo esse feedback. Olha, tem tal imagem que me causou tal impacto, tem tal coisa. Aí eu, opa, então a coisa então tem um valor. Realmente tem um dom por trás disso, né? É, Agora, dessas mulheres que você pesquisou, colocou no livro, e de outras também que talvez você já tenha pesquisado, conhecido histórias, tem algum fato ou algo que te marca nessas personagens, tanto lá do passado quanto mulheres atuais também? uma mulher que eu gosto muito e eu me identifico muito no livro é Maria Taquara. Eu gosto muito de Maria Taquara. Eu acho que muitas mulheres negras, quando leem Maria Taquara, se identificam. Maria Taquara, ela é do século passado, né? Ela é uma mulher da década de 40, ela chegou aqui em Cuiabá na década de 40, viveu aqui de 50, 60 do século passado. E a Maria Taquara, eu me identifico muito com ela, porque quando eu cheguei em Cuiabá, eu me sentia muito Maria Taquara. Depois que eu conheci Maria Taquara, eu me senti muito Maria Taquara. Porque quando eu cheguei aqui, eu vim de Mirassol, né, pra cá. Eu fui de Mirassol para Porto Esperidião e depois de Porto Esperidião para cá. E eu andava muito em Cuiabá. Eu andava muito a pé. Eu não tinha dinheiro para ônibus. Então, eu andava muito a pé nessa cidade. Para você ver o tanto que eu andava, quem conhece Cuiabá, eu andava nível Cristo Rei ao Parque Mãe Bonifácia. Eu andava nível. Era eu e meu irmão que mudamos para cá. A gente andava, por exemplo, Centro Político Administrativo ao centro de Cuiabá a pé. Então eu andei muito a pé na cidade pela falta de dinheiro mesmo. Quando eu cheguei aqui em Cuiabá, eu cheguei numa situação financeira muito crítica, aquele verdadeiro vender almoço para comprar janta. Eu tinha acabado a graduação e eu não tinha perspectiva, não sabia o que fazer da vida e andava muito. E quem é do interior anda muito na cidade, aí você vem para a cidade que é capital, você quer andar igual no interior também, né? E quando eu fui conhecendo a história de Maria Taquara, foi muito interessante porque os lugares que Maria Taquara, eu fiz praticamente um mapeamento, assim. Os lugares que Maria Taquara andou, eu pensava, eu andei nessas ruas quando eu cheguei em Cuiabá. E eu me identificava muito com Maria Taquara, porque tem vários detalhes nela. Por exemplo, o detalhe do cabelo. Maria Taquara era uma pessoa que tinha um cabelo curto. E para a mulher negra, essa questão do cabelo é uma coisa muito séria. Por que a mulher negra alisa o cabelo? É porque ela quer ter o cabelo alisado como uma mulher branca? Não. O cabelo alisado da mulher negra é para ele ficar maior. Porque o cabelo crespo, ele tem muita dificuldade de mostrar comprimento. E o que acontece? A gente vem de uma sociedade extremamente racista que ela coloca que para ser feminina, você tem que ter o cabelo comprido. E para a menina negra, que tem o cabelo crespo, até parecer que o cabelo está grande, demora muito tempo. Então, qual é o recurso que é utilizado? O alisamento. Então, Maria Taquara, ela é uma pessoa que se conecta com muitas pessoas, porque quando eu estava fazendo a pesquisa, não coloco esse detalhe no livro, mas quando eu estava fazendo, eu não coloquei porque foi pós-escrita. Eu tive várias outras informações, e uma das coisas uma pessoa falou assim, a Maria Taquara, além de ser chamada de Maria Meu Bem, ela era chamada de Maria Homem, porque ela usava calça e por conta do cabelo que era curto. Então, a mulher negra, muitas vezes ela é colocada nesse lugar de não feminina, por conta do cabelo curto. Por conta de várias coisas, inclusive do cabelo curto. E Maria Taquara, ela é uma mulher que a gente se conecta muito. Por quê? Porque, por exemplo, por que Maria Meu Bem? Maria Taquara nunca foi prostituta. Mas a marchinha de carnaval fala que era de dia era Maria, de noite era Meu Bem, como se ela fosse prostituta. Nunca foi. Ela saía com quem queria, mas ela era dona do corpo dela, não era uma questão de venda do corpo. Ela trabalhava com lavadeira de roupa. E aí, o que a gente pensa com Maria Taquara, por exemplo? Enquanto as mulheres, era aquela época da Era Vargas, enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito de trabalhar, ela já trabalhava. A gente que é mulher negra, a gente sempre trabalha. A gente sempre trabalha. Eu terminei a graduação, mas eu tinha que fazer um bico de uma coisa, fazer um bico de outra, né? Pintava muro, pintava não sei o que, pintava tudo. Por quê? Porque até a gente entrar no mercado de trabalho demora muito tempo. Um mercado de trabalho assim, os melhores lugares, os melhores trabalhos, mas a gente sempre está trabalhando. E aí a Maria Taquara é essa pessoa que sempre está trabalhando, mas o quê? Mas não é considerado como trabalho. Ela era lavadeira de roupa. As mulheres brancas lutavam pelo direito do trabalho, sim, mas lutavam pelo direito a outro trabalho que não de Maria Taquara. Então, assim, aí por quê? Aí a gente
cruza com a questão do feminismo negro. A gente pensando no mês das mulheres, é importante a gente falar sobre isso. O feminismo negro, ele vai delimitar ali. É diferente o feminismo negro do feminismo, do feminismo tradicional. Por quê? Porque o feminismo negro, ele vai pensar, peraí, mas o papel da mulher negra é diferente. As nossas lutas são diferentes. E aí, a Maria Taquara, ela nos lembra isso. Posso falar que é uma luta dobrada? É dobrado. E tem mais coisas. A gente acaba tendo mais coisas. Porque a primeira coisa que a gente luta é pelo direito de ser chamado de mulher. É pelo direito ao feminino mesmo. Ao ser chamado de feminino. Porque qual que é o lugar? Por exemplo, as pessoas negras, de uma forma geral, a gente foi tirado do nosso direito de humanidade. Então, assim, o homem negro, a mulher negra, não, vocês nem são humanos. A mulher negra já luta pela humanidade e pelo feminino. Porque o homem negro, ele luta pela humanidade, mas é um homem. Ninguém questiona a masculinidade. Mas a mulher negra é isso? Não, mas ela não é, ela não tem a delicadeza. Porque o que é ser mulher? Que para a mulher branca também é ruim isso. Mas o que é ser mulher na construção, né, do feminino europeu? Ser mulher é ter cabelos longos, cabelos lisos, ter uma pele delicada. E ser delicada a pele é ser branca, falar com a voz fina, tudo isso, coisa que a mulher negra não é. Então, é tirado de nós esse lugar da feminilidade. E a Maria Taquara, ela lembra muito disso. Se você falar alto, opa, você já está brigando. Então, a minha voz, ela não é o considerado feminino, porque a minha voz deveria ser uma voz mais, não grave, minha voz é grave, ela devia ser uma voz mais aguda, uma voz mais baixa. Mas... Então assim, para mim é muito marcante Maria Taquara, porque eu acho que ela nos conecta com a mulher negra hoje, sabe? A mulher negra contemporânea e com as nossas lutas. Então, para mim, isso é muito marcante, isso é muito importante para a gente pensar. Cris, para fechar, né, a gente tinha um roteiro para seguir aqui, acabamos batendo um papo tão proveitoso, tão legal, que a gente seguiu pouco do roteiro, mas enfim, para a gente fechar, já que o nosso tempo é curto, eu gostaria de que, a exemplo de Maria Taquara, de Mãe Bonifácia, de Teresa de Benguela, de Cris Soares, qual é a mensagem que você deixa para a mulher, para a menina, em especial negra, aqui em Mato Grosso? Então, a mensagem que eu deixo, a gente tem um movimento aqui que é a Rota da Ancestralidade, que é um movimento que é um afroturismo que a gente faz no centro histórico. E entre as personagens que a gente tem ali, a gente tem outra personagem muito interessante, que é a Ana Benedita das Neves, que é a mãe preta, né? Ana Benedita das Neves. E a Ana Benedita das Neves é uma mulher que circulou aqui também no século passado, e ela andou por esse centro histórico, assim como Maria Taquara, assim como eu já andei, assim como todas essas mulheres, né? E assim como muitas mulheres, meninas negras estão andando. E essa mulher era uma mulher que ela era uma pessoa muito inteligente. E as pessoas falam, ela tem filho vivo ainda. E fala que ela gostava muito de conversar, ela parava ali naquela parte do Beco do Candeeiro, ela cozinhava, ela fazia várias coisas e tal, ela parava ali e ela conversava com as pessoas gostavam de conversar com ela. Assim como era Maria Taquara. Qual é a mensagem que eu deixo? A gente acreditar em quem nós somos. A gente acreditar na nossa potência. Porque o que disseram sobre a Ana Benedita das Neves é que ela era a mãe preta. Ah, é a mãe preta. Deram protagonismo para a elite da época. Os filhos que ela amamentou. Os filhos brancos da elite que ela amamentou. Mas quem é ela? Ela é muito mais do que isso. Então, o recado final que eu deixo é isso. As pessoas dizem sobre nós várias coisas. As pessoas têm várias coisas que são taxadas sobre nós. Dando sempre protagonismo para outra pessoa, como se a gente tivesse nascido para servir outras pessoas. Mas o que é importante a gente observar é que nós somos potência. É que cada menina se vê na história dessas mulheres e se vê na história da sua mãe, da sua avó, que você é potência. E que é a gente que transforma. É não esperar que outro faça por nós, mas é a gente fazer por nós. É a gente entender quem nós somos. Porque a partir do momento que a gente entende quem nós somos, através da nossa história, através das nossas raízes, buscando no continente africano, buscando nas nossas raízes familiares, isso eu falo para todas as mulheres que estão nos assistindo. Eu acredito que a gente muda a sociedade, a gente se muda e a gente muda a sociedade. Então, essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas. Cris, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bacana esse bate-papo e deixo sempre os microfones abertos para outras oportunidades. Eu agradeço imensamente, porque assim, para mim é um momento muito importante, sabe? E cada momento que a gente está falando sobre isso, a gente
fica com vontade de conhecer mais, né? Mais a história. E a gente também olha um pouco para a nossa trajetória, né? Então, muito obrigada. A gente encerra mais um episódio do Lounge TRT. Semana que vem, te encontro de novo. Até lá.